Hoje eu vou dar continuidade num assunto que eu já comecei a discutir no vídeo anterior, que é câncer de tireoide. Hoje a gente vai falar especificamente sobre um tópico que é a classificação. Muita da resposta do tratamento ao câncer de tireoide depende de qual tipo que é de câncer. Afinal de contas, todo mundo fala que o câncer de tireoide é tranquilo, que resolve, mas qual tipo de câncer? Tem tipo de câncer de tireoide que mata em menos de 6 meses. Então, não dá para generalizar e colocar tudo numa mesma classificação, porque não é, eles são diferentes, o comportamento biológico é diferente. Para começar, informação geral, o câncer de tireoide, apesar de raro, mais ou menos 2 a 3% de todos os tumores são câncer de tireoide, apesar de raro, é o tumor mais frequente da região de cabeça e pescoço. E é 3 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Então, de acordo com o tipo da célula que originou o câncer, a gente tem a classificação. Então, de uma forma geral, qualquer célula do corpo, teoricamente, pode originar um câncer. O que é o câncer? A célula se multiplica de forma desordenada e geralmente é uma célula alterada. Então, ela se origina num local, se altera, perde a capacidade de apoptose, que é a situação de que a célula morre, e aí ela se multiplica indefinidamente e se multiplica tão rápido que forma um tumor. Ou seja, dependendo do tipo de célula do corpo, é o tipo de tumor. E na tireoide a gente tem várias células diferentes. As principais células da tireoide, que são as células foliculares, são as células responsáveis pela produção de hormônio, que é a função básica da tireoide. Então, os principais tumores são justamente os das células foliculares, que são chamados tumores bem diferenciados. Então, em termos genéricos, o câncer de tireoide se divide em bem diferenciados, de diferenciação intermediária ou os indiferenciados, também chamados de anaplásicos, que são os mais agressivos, que são os mais graves e que requerem um tratamento também mais agressivo para que a gente possa controlar a doença. Então, o câncer diferenciado da tireoide, eles são justamente os mais frequentes. Por serem os mais frequentes, é que as pessoas dizem que o câncer de tireoide é tranquilo e muito fácil de resolver, mas não é bem assim. Há situações em que a gente tem que agir de forma diferente. Dentre os tumores bem diferenciados de tireoide, tem principalmente o carcinoma papilífero e o carcinoma folicular. Quais são as diferenças entre eles? Basicamente, o carcinoma papilífero ele compõe a maioria dos tumores de tireoide. Mais ou menos 80% dos casos de câncer de tireoide são os carcinomas papilíferos. E geralmente eles têm um crescimento muito lento. Às vezes a pessoa tem um nódulo de tireoide que vem acompanhando de anos e anos e às vezes quando opera ou faz uma avaliação um pouco mais profunda, percebe-se que é um carcinoma papilífero, ou seja, que é um câncer de tireoide. E ele pode se desenvolver de uma forma geral bem lenta e demorar bastante tempo. Geralmente ele é unilateral, ocorre em apenas um lado da tireoide, como na forma em um nódulo, mas ele também pode ser múltiplo, ou seja, ele pode acontecer acometendo os dois lados em múltiplos nódulos. O carcinoma papilífero de tireoide multicêntrico, onde tem vários centros que são lesões malignas, é relativamente raro, mas pode acontecer. E tem a disseminação preferencialmente para o sistema linfático. O que significa isso? Todo câncer, o que caracteriza o câncer é justamente a sua capacidade de metástase. O que é a metástase? É simplesmente uma célula maligna sair do órgão onde originou esse câncer, cair na circulação ou no sistema linfático e atingir outro órgão. Ou seja, assim que um câncer saiu do estômago, por exemplo, e atingiu o fígado, já é uma doença metastática. Toda doença metastática, a possibilidade de cura é bem menor. Porém, no câncer bem diferenciado de tireoide, existem outras coisas que influenciam nisso em relação ao tratamento, que a gente vai discutir no vídeo específico sobre tratamento. E vamos entender por que se usa o iodo radioativo no câncer de tireoide, sendo que isso não pode ser usado ou não tem efetividade em outros tipos de tumores. Então, o câncer do papilífero da tireoide ele tem uma disseminação preferencialmente para os grânulos linfáticos. Ele pode raramente cair na circulação e atingir outro órgão? Pode, mas já é uma situação um pouco mais rara. O segundo tipo de câncer de tireoide, mas em termos de frequência, é um tumor bem diferenciado também, que é o carcinoma folicular. Devemos lembrar que as células foliculares são as células que produzem hormônios na tireoide. Então,
O tumor bem diferenciado significa que ele é muito parecido com o tecido tireoidiano normal. E aí nós já temos uma dificuldade de diagnóstico no carcinoma folicular. Por quê? Como esse tumor é muito parecido, quando você olha no microscópio, com um tumor com a lesão benigna, ou seja, com o tecido tireoidiano normal, às vezes a punção, que é aquele exame que a gente tira o material através de uma agulha e examina no microscópio, não consegue diferenciar o benigno do maligno. É por conta disso que existe alguns erros diagnósticos. Ou seja, faz a punção, manda examinar e dá benigno. No entanto, a hora que opera, mostra que era uma lesão maligna, que era um câncer. Por quê? Porque existem limitações desse método, porque apesar de ser o método mais adequado, apesar de ser o método mais sensível no diagnóstico de câncer de tireoide, as células malignas são muito parecidas com as células normais da tireoide. E por conta disso, muitas vezes o diagnóstico pode ser mal feito, pode ser subdiagnosticado. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter e a gente vai discutir isso especificamente quando a gente vai falar de diagnóstico. Um outro tipo de tumor que já tem uma diferenciação, já tem uma agressividade intermediária, é o carcinoma medular da tireoide. É um tumor raro, relativamente raro, geralmente não passa de 10% de tumores da tireoide e geralmente eles tem um crescimento localizado, eles geralmente não se dissemina para os gânglios linfáticos e tem uma metástase preferencialmente hematogênica, ou seja, as células malignas caem no sangue e atingem outros órgãos. O carcinoma folicular, que eu acabei de falar, também tem uma metástase preferencialmente hematogênica, por isso que pode atingir ossos, por exemplo, e pode atingir fígado, por exemplo, pode atingir pulmões, por exemplo, coisa que o carcinoma papilífero, aliás, não atinge com grande frequência. Um outro tipo de tumor, também classificado como câncer de tireoide, é o carcinoma de células de Hurtler. É um tumor de diferenciação intermediária e que tem uma agressividade também um pouco maior. Geralmente, ele não passa de 3% dos tumores de tireoide. Então, ela é uma lesão relativamente rara. E ela é mais difícil de ser diagnosticada, porque o tipo de célula que produz ele também geralmente pode ser muito parecido com a célula tireoidiana normal. Um outro tipo de câncer que a gente tem que tomar já bastante cuidado é o carcinoma medular. O medular, ele mais ou menos 3, 4% dos tumores de tireoide são relativamente raros e ele se desenvolve a partir das células parafoliculares da tireoide, ou células tipo C, que produzem uma substância chamada calcitonina. Então, nesse caso, a gente pode dosar a calcitonina como um meio diagnóstico e de acompanhamento no caso de tratamento do carcinoma medular da tireoide. Geralmente acontece metástase para pulmão, pode acontecer metástase para vaso linfático, para fígado, e é um tumor localmente agressivo, ou seja, a cirurgia nesse caso também é uma cirurgia um pouco mais agressiva. E quando a gente trata de carcinoma medular, a gente tem basicamente dois tipos, que é o tipo esporádico, que acontece na população geral, e tem o tipo hereditário, carcinoma medular hereditário, que frequentemente se desenvolve durante a infância ou no início da idade adulta. Geralmente é associado a pessoas mais jovens. E de uma forma geral, esses tumores têm uma disseminação mais precoce e muitas vezes são tumores multicêntricos, ou seja, pode acontecer simultaneamente vários nódulos. O último tipo que eu vou dizer da classificação são os carcinomas indiferenciados ou anaplásicos. Nesses tumores, ocorre uma mudança muito drástica da célula tumoral em relação à tireoide normal, ou seja, as células são muito diferentes. E por conta disso, geralmente não tem grande dificuldade de diagnóstico entre benigno e maligno. Já sabe-se claramente pela punção, a maioria das vezes, do diagnóstico de câncer. E é um tumor bastante raro, mais ou menos 2% dos tumores de tireoide, só que sim, são tumores extremamente agressivos. E nesses casos de carcinoma anaplásico, a sobrevida é muito baixa. Geralmente, esses tumores têm um crescimento extremamente rápido, avançado e realmente uma lesão de risco potencial para a vida. Então, quando a gente fala de tumores da tireoide, a gente tem que ter muito claro qual que é o tipo de tumor. Porque como os papilíferos e foliculares são os mais comuns, eles têm melhor resultado do tratamento, melhor chance de cura, às vezes as pessoas colocam tudo num bolo só e falam, não, câncer de tireoide não tem preocupação nenhuma. Não é bem assim.
Existe possibilidade de metástase, existem casos que são mais agressivos e você precisa de um especialista que tenha experiência nisso para poder diferenciar e, por conta disso, definir a melhor abordagem para cada tipo de câncer. A gente vai passar para outros aspectos do câncer de tireoide e você vai compreender, no geral, como é que deve ser conduzido esses casos.